Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, nessa gravação do podcast hoje, sobre um dos temas, um dos maiores desafios do segmento empresarial, né? A dificuldade de controlar as finanças e ter gente qualificada que gere a qualidade dos resultados dos números, né? Eu costumo dizer que o maior desafio da contabilidade, o maior desafio de um gestor financeiro é traduzir a história da empresa através dos números que elas têm construído. E agora, recente, a Contropax, ela fez um investimento para que duas pessoas do time, um sócio e uma coordenadora do departamento, fizessem uma viagem para que ela fosse para o maior evento de BPO do país, né? Um evento de BPO significa a terceirização do departamento financeiro. Conhecer lá as melhores ferramentas, as melhores estruturas, os melhores processos, o que há de melhor no país e o que dentro desse processo a gente pode trazer como lição na jornada para efetivamente colaborar cada vez mais com nossos clientes. Ou seja, nosso maior desafio, nosso maior desejo, quase que na verdade quase não, é uma obsessão em estar conectado e fazer parte, entender o que há de melhor em cada área que trabalhamos para que a gente possa oferecer isso na ponta para os nossos clientes, para o nosso time e compartilhar aqui, claro, né? Compartilhar com todos vocês para que vocês também possam se beneficiar dessas experiências, desses trabalhos e a partir daí você possa colher resultados constantemente no seu dia a dia. E isso tem me marcado muito, né, porque eu tenho visto, né, e redundante, eu estava até conversando com um amigo hoje mais cedo, ele chegou aqui na Contropax, até o dia do aniversário dele, e nessa conversa com ele falou sobre a questão de time, de qualificação de equipes, né? Ele falou que de fato ele está com um bom time, um dos melhores que ele já teve, se não o melhor time que ele já teve. E aqui na empresa eu falei, cara, esse time atual nosso é o melhor time que nós já produzimos até o momento. Isso vem da maturidade de entender que para que a gente possa ter um time de excelência, para que a gente possa ter esses processos tão bem definidos, a gente precisa realmente estar conectado com as melhores estruturas, as melhores pessoas, as melhores tecnologias que a gente pode ali alcançar. E esse evento que te direcionou essas duas pessoas, que nós puxamos todo esse processo dela, foi exatamente para colher esses benefícios. E é tão interessante que lá nesse dia, a coordenadora me ligou e no momento da ligação ela já começou me abordando, eu já sabia do que se tratava, do que ela queria me pontuar. E o primeiro ponto, claro, foi investimento, né? Nós fizemos mais alguns investimentos em tecnologia direcionada para a área financeira, para a área de gestão de processos, para a área realmente para buscar esse resultado. E essa tecnologia, ela serve para ter um processo estruturado, desenhado, para que não haja quebras e falhas da comunicação. E aí, pessoal, o grande desafio que qualquer empresa tem, né, ele passa pelo tripé hoje, que a gente tem muito a buscar e tem muito a desejar no mercado de pessoas com essas qualificações. Que começa o quê? Que esse grande desafio é basicamente um tripé que todas as empresas têm na sua mente que tem que ter trabalhado. E é cultura, pessoas e tecnologia. Não adianta você hoje estar no país que temos, no mundo que estamos inseridos, onde todo mundo está ao alcance de cada pessoa para se relacionar, e você, né, não buscar esses processos. Ou seja, tecnologia é tudo aquilo que vai estar à sua disposição para que você possa gerar os melhores resultados. A diferença de toda tecnologia, na grande verdade, é a usabilidade dela, a aplicabilidade dela e dentro disso o resultado que ela vai gerar para as suas operações. E aí, pessoal, quando a gente fala isso, parece muito fácil, né? Mas, na verdade, é muito desafiador, porque o tanto de tecnologia que nós temos hoje no mercado reflete um máximo de oportunidades que devemos aproveitar. Só que você, eu e muitas pessoas não sabem qual é a melhor tecnologia. E a grande maioria das pessoas ainda tem a sua convicção que tecnologia, você tem aquelas gratuitas, você tem aquelas tecnologias que ainda estão em elaboração e não quer
fazer um investimento devido a isso. Ter boas plataformas, mas plataformas que não estão totalmente customizadas ou elaboradas, que tem um compromisso de ter uma integra final dentro de um processo de segurança de dados, e aí você acha que a tecnologia gratuita vai te favorecer isso. Então, pessoal, cuidado. Da mesma forma também, que nem toda tecnologia paga é útil, serve para alguma coisa. Então, se você tiver isso na sua cabeça, se você tiver isso no seu coração, você vai entender que resultado se constrói com base em processos de repetição. E a tecnologia é a principal ferramenta para facilitar e humanizar esse processo. Valdemir, peraí, que bugou agora. Humanizar esse processo. Pessoal, é possível você falar com 500 pessoas ao mesmo tempo e dar conta de 500 pessoas ao mesmo tempo sobre diversos assuntos, sobre aquilo que se está tratando? Não tem como. Com mais, você e a tecnologia são o quê? Capazes de conseguir esse resultado. Então é aqui que muda o jogo. Se eu sei utilizar a tecnologia ao meu benefício, eu sei gerar resultados em escala. Detalhe, resultado com qualidade. Vou dar um exemplo sobre isso, vou dar vários exemplos sobre tecnologia e essa importância. Eu acho que nem se faria necessário um podcast sobre isso, mas eu quero te mostrar quais são os resultados que você vai alcançar com as tecnologias que você pode usar. E pelo menos as tecnologias que nós usamos aqui na Contropax, tá bom? Nós temos uma das tecnologias, o portal do cliente. Essa tecnologia armazena e controla todas as informações de cada cliente de maneira customizada para aquele cliente. Ou seja, o cliente recebe na estrutura que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, porque nós temos uma tecnologia disponibilizada para isso. Outra tecnologia que é muito simples também é o portal do empregado. Essa tecnologia, todos os colaboradores, todas as empresas, só basta ter um celular, tá certo? Seja um Android ou um iPhone, baixar um aplicativo e vai receber o contra-cheque naquele celular e também outros comunicados que a gente também pode disponibilizar a partir daí. Então, ou seja, tecnologia instalada, a gente fala hoje com quase 5.000 colaboradores dos nossos clientes, graças à tecnologia e facilitando a vida dos nossos clientes. Outro ponto extremamente importante, nós temos relatórios por áreas, onde cada colaborador nosso, ao executar uma série de atividades em um determinado cliente, ele produz um relatório para dar satisfação àquele cliente sobre os trabalhos que foram realizados para aquela empresa. Entretanto, nós resolvemos desenvolver uma ferramenta de BI, mas não um Power BI, um sistema de BI que crie indicadores e que seja customizados para os nossos clientes. Ou seja, finalizamos o trabalho para o cliente, é finalizado um relatório de maneira integrada com o nosso banco de dados de informação para o nosso cliente também entender as movimentações que a empresa dele realizou. Aí, a partir daí, a gente consegue conversar e gerar mais resultados para o cliente também. Outra ferramenta também que nós estamos usando na Contropax com o máximo de empenho, tá certo? É o controle de armazenamento de documentos e informações de XML de nota fiscal, tá certo? Esse controle favorece análises periódicas e estruturações de cada operação para a gente ver os cadastros dessas informações. E aí a gente consegue deixar isso à disposição do cliente para ele consultar e ter essas informações na palma da sua mão. Quando eu olho isso de maneira separada, quando eu falo sobre isso, né, são ferramentas que hoje para a gente é simples, porque nós estamos no nosso DNA, na nossa usabilidade constante, mas para cada cliente nosso, isso gera uma economia de tempo, uma economia de informações e uma economia de como tomar decisões mais rápidas e mais fáceis a partir desse conjunto de ferramentas que nós estamos utilizando. E aí, pessoal, isso é contabilidade que está fazendo no nosso dia a dia. Só porque nós falamos o seguinte, cara, nós queremos também agora, nós testamos um BPO nosso, Contropax, testamos com os clientes que mais nos pediam, porque gostam do nosso perfil de trabalho e da maneira como realizamos as coisas, testamos com eles,
buscamos o que há de melhor no mercado e aí mandamos nosso time para esse evento, né, que fechou algumas ferramentas estratégicas só para a de BPO financeiro, só para a área da terceirização do seu departamento financeiro. E a partir daí, né, a gente entendeu a grandiosidade também que a gente consegue fazer através das finanças da sua empresa. Mas as finanças antes de chegar na contabilidade. Porque o nosso maior desafio é te favorecer na gestão empresarial. Ou seja, como eu, Contropax, favoreço o meu cliente com um papel estratégico, seja em economia de tributos, seja em gestão de colaboradores, seja em tomada de decisão financeiras. Então, esse é o nosso DNA, e é um DNA que a gente entendeu o quê? Cara, tecnologia nos aproxima, tecnologia nos favorece em cada processo. Mas para isso, eu preciso entender quais são os melhores tecnologias a ser usadas, os melhores sistemas a ser implantados. A partir daí, foi que a realidade, não só nossa aqui da Contropax, tem mudado fortemente, mas também a realidade dos nossos clientes. Porque a partir desse momento, vocês começam a visualizar de maneira mais integrada, mais sistêmica, mais adequada, tudo aquilo que eles tinham dificuldade de enxergar passou a ser uma facilidade para tomar decisões. Então, mais agora do que nunca, nós estamos trabalhando muito forte com essa área de BPO financeiro. E aí tem todo um time estruturado, capacitado, desde processos, desde cultura, até a tecnologia usada, porque nós temos o que? A segurança que é a melhor tecnologia, é um time qualificadíssimo para fazer esses trabalhos. Ou seja, o desafio, né, que nós temos de pessoas, cultura e tecnologia é um desafio que trabalhamos com uma veemência tão grande para dizer o quê? Agora eu gero resultado. Agora, mais do que nunca, o cara para ter um departamento financeiro na empresa dele, melhor do que aquele que eu posso dar para ele, é bem mais difícil, porque a gente fez esse grau de investimento muito elevado para entregar esse resultado na ponta. E aí, pessoal, essas diferenças a gente só pode construir e ter essa certeza depois de testá-las, né, e compará-las. E com toda carinho do mundo que a gente tem, de olhar o quê? Cara, quem é o nosso público de cliente ideal? Quem são as pessoas que realmente vamos transformar essas realidades? O que realmente é aquilo que a gente vai entregar de valor ao nosso cliente? E o serviço, ele tem uma dificuldade de um valor intangível pelo aquilo que você faz. E a nossa grande obsessão é que esse valor que é intangível, ele se torne material, ele se torne palpável. E aí a gente tem o quê dentro desse processo? Entregar ao cliente um controle operacional da gestão dele, um controle dos resultados econômicos, do resultado financeiro, da qualidade daquilo que está sendo gerado. Imagina só você saber hoje que daqui a 15 dias, caso nada do seu processo se altere, você vai ter a necessidade de obter um empréstimo devido ao seu fluxo de caixa vai estar negativo. E você poder saber essa informação de maneira antecipada vai te ajudar a te tomar ali as melhores decisões. Porque ou você vai forçar uma venda com desconto maior, ou você vai fazer uma proteção de um empréstimo, ou você vai negociar com o fornecedor que você vai escolher deixar em aberto, né? Ou você vai atrasar algum imposto que você vai tomar essa decisão, mas você vai ter a opção. Você não vai chegar ao momento de dizer assim, ó, o caixa não tem dinheiro. É loucura, né? E isto acontece. Mas com essa sistemática que nós estamos aqui trabalhando constantemente, é exatamente para evitar essa situação. Então, pessoal, financeiro é o coração do negócio. Financeiro é que bombeia o sangue, o oxigênio, a vitamina, a adrenalina para todo o restante do corpo poder se funcionar, né? Poder funcionar. E é a partir daí que tudo começa de maneira sinérgica a trabalhar. Porque imagina o seguinte, eu vou dizer o quê? Compras. Tá liberado para fazer compras.
Está aqui o indicativo do percentual de compras que você pode fazer. Está aqui a métrica de vendas. Está aqui a métrica de controle de gasto. Está aqui uma métrica de controle de despesa. E tudo isso você vai poder tomar decisões. Ou seja, é o sangue que vai bombear para cada parte da sua empresa poder trabalhar com a capacidade de gerar resultado. Feito isso, uma coisa que é extremamente importante, né? Um trabalho bem feito, ele só é bem feito quando as pessoas envolvidas têm ele na sua mão para tomar decisão. Porque se eu pegar um trabalho, é um desafio gigantesco nosso. Fiz um baita de um relatório maravilhoso para você tomar decisão. Entretanto, esse relatório você não tem, ou você não sabe ler, você não entende. E é nesse aspecto também que a gente, a cada dia mais que se passa, quer estar com você na ponta, te dizendo como você pode tomar as melhores decisões, como você pode estar construindo esses resultados e como você pode estar alavancando a sua operação. Porque veja bem, se você não sabe por onde caminhar, você não sabe o que vai te servir nesse processo. Então, qual é o resultado que me serve, Valdemir? Aí, se você sabe, você vai lá, faz o trabalho realizado em cima daquilo. E tão importante quanto isso é você ter as pessoas alinhadas a esse processo de tomada de decisão, para que você possa trabalhar em várias frentes de maneiras sinérgicas, né? Frente de compras, frente de vendas, frente de controle de custo. É isso que um bom financeiro tem que fazer. É isso que um bom financeiro tem que entregar para que você possa tomar as suas decisões. E aí, custo, né? Eu gosto de separar a área de custo em diversos blocos. Você tem um custo, né? Custo e despesa. Vou aqui até conceituar melhor para que alguns técnicos que nos assistam não fiquem, poxa, o cara errou disso aqui e tal. Mas custo é tudo aquilo que envolve a sua mercadoria, o seu serviço, o seu produto industrializado. Despesa é tudo aquilo que você mantém a sua operação, mas que não está vinculado à sua fonte de faturamento. Tem gente que fala assim, Valdemir, mas as comissões que eu pago gera minhas receitas. Olha, não, tá certo? Não. Ela é um processo comercial, ela não é um processo de geração de receita. E isso é importante você entender, porque se você começa a colocar coisas que são despesas ao invés de custo, ou custo como despesa, você não vai entender a história dos números da tua empresa. Eu vejo em algumas operações e algumas pessoas conversando em algum diálogo que a despesa do cartão de crédito quer colocar como custo da venda da mercadoria. Aí eu disse, não, que loucura, tem calma. E isso, pessoal, é muito louco, porque entende comigo o seguinte, Valdemir, eu compro e vendo celular. Perfeito, você compra e vende celular. Aí a maquininha que eu vendo do meu celular, ela me cobra 2% de juros. Então, meu custo do celular é R$100 mais 2%, né, do valor da venda dele. Vamos dizer que você vai vender esse celular por R$1.000. Então, o custo do celular passa a ser a 12% do valor de venda. Aí eu, caramba, não, o celular continua sendo 10%. O seu custo financeiro é de 2%. A sua despesa financeira sobre transações é de 2%. Mas por que, Valdemir? Porque você concorda comigo que você pode vender por boleto, por Pix, por qualquer outra ferramenta, ou em espécie? Concordo. Você não vende, você não comercializa a taxa da venda desse produto. Então, essa pequena diferença, né, que parece ser tão simbólica que as pessoas acabam não entendendo ela, muda a realidade e a história da vida da sua empresa. Porque você não vai ter a clareza do que realmente é. Porque o que é custo, por mais que você trabalhe nele, você não divida esse bloco, o custo, as pessoas têm a mania de aceitá-lo melhor. As despesas, não. As despesas, as pessoas têm uma sede, um propósito de diminuí-las o quanto antes, entendeu? Então, isto é uma informação extremamente importante. Ter uma DRE estruturada, ter um balanço estruturado, ter um setor financeiro estruturado vai te favorecer empresarialmente sem sombra de dúvidas. E isto alinhado às melhores tecnologias e processos que tem no país.
bem como com as pessoas extremamente qualificadas para fazer essa gestão. É esse bloco que faz a diferença na vida das empresas. É irretocável uma empresa que tem uma excelente gestão financeira. Da mesma forma também que eu costumo muito debater, e aí eu não consigo fugir muito dessa área, assim, citá-la nos podcasts, que é a área tributária, né? A grande maioria das empresas, principalmente as gigantes do país, se favorece por conta das operações estruturadas tributariamente, que traz um benefício gigantesco na área financeira. Mas só é possível isso quando você conhece os números daquilo que você está trabalhando. E para que você conheça e saiba fazer uma boa tributação de produtos, serviços, é fundamental conhecer os números da empresa, do financeiro, para que você possa geri-la melhor e poder entender onde você vai encaixar aquela ferramenta de gestão. Então, pessoal, se a gente pode resumir esse processo aqui hoje, né, falando de tecnologia, pessoas e cultura, né, que traz resultado, é fundamental a gente entender e se cercar do que há de melhor nessas conexões. Porque, repito, incansavelmente, é isto que nos faz gerar resultado econômico em cada empresa. E aí você vai sair, você vai tirar aquela pergunta da sua cabeça. Qual é a pergunta que todo empresário quer tirar da cabeça? Aonde está meu lucro? Aonde está o dinheiro da minha empresa? Se eu consigo tirar isso da tua cabeça, você consegue o quê? Decidir melhor. Se você sabe onde é que está o lucro, o prejuízo, onde o dinheiro foi da empresa, você consegue decidir melhor. Então é esse o comprometimento que eu quero te dar, que eu quero fazer que você mude a sua realidade. E aí eu vou te dar um exemplo mais simples ainda. Eu estava conversando com um amigo que eu quero muito bem a ele, e aí quando a gente olhou para o número, né? Olhei para o número da empresa dele, aí eu estava lá na DRE dele. 1.600.000 de despesa, 400 mil reais de faturamento e as outras despesas. Aí eu olhei, um prejuízo de quase 1.500.000 reais. Eu disse, cara, como é que tu conseguiu faturar 400 mil reais e ter um prejuízo de 1.500.000 reais, e sendo desse valor 1.600.000 reais era só de despesa? Aí ele, não sei. E olha como isso é engraçado. E eu pego tantos esse tipo de situação que esse não sei, eu tenho tanta humildade de olhar para isso e dizer assim, ó, eu acho que eu sei por que você não sabe. Porque nunca te explicaram nada sobre isso. Você é muito bom no seu business, mas você não tem uma dificuldade sobre isso aqui. E aí, qual é o detalhe? Ele trabalha com carros. Ele conseguiu fazer um mega investimento na compra de aquisição de vários carros. E a pessoa lá colocou todas as compras dos carros, sabe aonde? Em despesa. Que loucura! Colocou tudo em despesa e mandou a DRE para o banco. Aí, graças a Deus, que ele teve saúde no coração, e ele pegou e mandou isso para mim por causa da possibilidade que nós tínhamos, né? Até então não tinha fechado com a gente. E aí, quando ele me enviou essa DRE, e a gente detalhou, e eu pedi o financeiro dele para fazer a separação dos gastos dele, das compras que ele tinha feito, a gente verificou que esse 1.500.000 reais foi só compra de veículo. Isso estava na despesa. Já, como é que ele vai tomar uma decisão com base nisso? Ele estava até olhando assim, ó. Não, ele tem até o sentimento assim, ó. Não, é porque o financeiro e a contabilidade me serve. Mas me serve assim, sabe? E assim, eu tô melhor quando eu não olho para essas coisas. Eu tô melhor quando eu não olho para essas coisas. Porque
eu fico com medo quando eu for olhar as coisas, mas quando eu não olho, eu consigo andar bem. E isto, pessoal, se você trabalha no financeiro e na área de contabilidade, você precisa ter um pensamento no seu coração de entender, olhar para isso e dizer, poxa, eu nunca ajudei o meu cliente, eu nunca ajudei o meu patrão. Porque o cara tem medo, quando ele olha para os números, ele se sente prejudicado. Então, é pensando nisso que tem que ser construído tudo aquilo que eu repeti aqui inúmeras vezes para vocês. Já imaginou o cara dizer assim, ó, eu fico mais tranquilo quando não olho para os números? E ele tem razão. Por quê? Porque a equipe dele do financeiro não entrega a informação como ele deveria receber e a contabilidade dele não entregava aquilo que ele precisava saber. Então, a melhor coisa do mundo é não olhar. Porque se você está numa rota, se você está na estrada, e na estrada, né, você está com o seu mapa aqui na mão aqui, e a estrada está dizendo que a estrada está linda e perfeita, mas você está dirigindo e está começando a ter buraco, você vai acreditar no mapa ou na estrada na vida real? Claro que na vida real. E funciona da mesma forma com o financeiro e com a contabilidade, com a carga tributária, com a gestão trabalhista. Mas se você consegue fazer que o mapa da sua empresa, que é o financeiro, funcione, você vai conseguir percorrer essa jornada, essa estrada, de uma maneira muito mais fácil, muito mais inteligente, muito mais assertiva. Então, nosso propósito de trabalho é fazer que os números representem a realidade das empresas. Ou seja, para encerrar o podcast de hoje, para te falar uma única frase, a missão de toda a contabilidade, todo o departamento financeiro é fazer que os números representem a realidade das empresas. E que através disso, as pessoas tomem as decisões mais assertivas para beneficiar todo o processo produtivo que está sendo construído a partir dali. Caso contrário, você é apenas um mero figurante, né? E um figurante que não serve de nada nesse processo. Porque outro dilema também que eu passo muito é quando eu pergunto, você tem um sistema financeiro? Aí a pessoa, tenho, e melhor, é bom, mas ele não está bem alimentado. Então você não tem um sistema financeiro. Simplesmente você não tem. E é com esses conhecimentos e com essas experiências que a gente tem caminhado com tanta vontade também para essa área financeira. Porque nela também nós conseguimos também beneficiar os clientes. Pessoal, o podcast de hoje ele foi mais uma troca de experiências do que a gente teve vivenciado com essa modelagem do departamento financeiro hoje, que nós temos aí uns 20 clientes hoje aproximadamente só nessa área, e todos, graças a Deus, bem felizes pelo que eles tinham, que eles têm hoje. Além de tudo, economia. Além de tudo aquilo que eu falei aqui, também é economia. De realmente terceirizar o financeiro, pagar menos por uma equipe mais qualificada desse processo. E é isso, pessoal. Queria também agradecer hoje também aos nossos patrocinadores, a Wise Cowork, a Sites e Cowork, a Logcert Certificado Digital, a WinPay, a Fintech do Grupo Contropax, a X-Tech, a 2P Partners. Ou seja, olhando para isso, você vai entender desses patrocinadores que é um ecossistema de soluções para melhor gerir e qualificar a sua empresa. Porque esse é o nosso propósito, encontrar desafios e propor soluções que geram resultado. Meu forte abraço, até um próximo podcast.